você sabe o que é a doença de Alzheimer, então você sabe que é uma doença neurológica que acomete principalmente pessoas idosas, certo? Então, sabia que caninos e felinos também podem ter uma doença parecida com essa? Ela se chama disfunção cognitiva. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre. Vamos lá? Então vamos lá, vamos começar. Para falar de disfunção cognitiva nesse vídeo, eu vou passar por 4 momentos, tá? Eu vou falar quem são os cães e gatos mais acometidos, qual é o diagnóstico, como que eu chego a esse diagnóstico e quais são os sinais principais. Eu vou falar de prevenção, talvez a parte mais importante desse vídeo para mim, que eu acho que é interessante vocês já começarem a fazer com seus animaizinhos. Inclusive, eu estou pensando em fazer um minuto pet, falando de algumas maneiras de você estimular o cérebro dos seus animaizinhos. Depois deixa aqui embaixo, se vocês querem essas recomendações e esse minuto pet rapidinho para eu falar para vocês. E por último, e não menos importante, o tratamento, tá? Tem algumas coisas que vocês podem fazer para melhorar as condições de vida as condições de vida do seu animal e também contar com um médico neurologista, que aí ele vai prescrever algumas drogas que podem melhorar, mas isso no final do vídeo eu falo. Então, vamos começar. E para começar esse top 4, vamos falar do primeiro, que é qual idade que a disfunção cognitiva começa. Bom, para cães, em torno de 9 anos de idade e para gatos, em torno de 12 anos de idade. Obviamente que essas idades são, estatisticamente falando, as idades que a gente mais pega os pacientes com disfunção cognitiva. Porém, há uma suspeita de que os animais eles comecem muito antes a apresentarem sintomas. Então, lá por uns 7 anos de idade, já tem uma suspeita que os animais já começam a ter alguns sintomas discretos da disfunção cognitiva e a partir daí é interessante você observar o seu animal e levar no veterinário para começar o tratamento. Segundo tópico, quais são os sinais mais comuns da disfunção cognitiva e como que a gente faz o diagnóstico? Para começar essa parte, eu vou utilizar do artifício da cola, vou usar o meu livro de neurologia maravilhoso, porque aqui tem um checklist que normalmente a gente aplica para os tutores e eles vão checando e dando notas para qual o nível que isso acontece com o seu animal, sendo que o nível 0 é nenhum sintoma, o nível 1 leve, o nível 2 moderado e o nível 3 grave. O tutor ele vai dar essa nota para cada item desse checklist. Eu vou resumir, são 8 itens. Eu vou resumir mais ou menos o que tem nesse checklist, porque ele é muito longo, muito grande. Só que se eu ficar falando item por item, vai ficar muito chato esse vídeo. Se vocês quiserem ter conhecimento desse checklist, fala para mim aqui nos comentários que eu posso de repente bolar algum material para vocês, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro item do checklist: desorientação e confusão mental, consciência e orientação espacial. Esse item, na verdade, pergunta se o seu animal ele comumente fica encurralado na quina da parede, atrás de móveis, não consegue se achar no espaço, fica preso atrás da porta, não sabe achar o caminho da porta. Se ele deixa cair alimentos da boca e quando ele deixa cair, ele não consegue achar o alimento. Outra questão também, ele tem uma resposta diminuída ou muito aumentada a estímulos auditivos e visuais, que anteriormente ele não tinha. O segundo tópico desse checklist tem relação com as interações sociais. O seu animal apresenta uma diminuição no interesse por carinhos e brincadeirinhas que você faz com ele. Ele tem diminuição
no estímulo de saudação, no comportamento de saudação, quando você chega em casa, por exemplo, ele manifesta reações alteradas com outros animais ou pessoas, sendo menos sociável, mais irritável e mais agressivo. Ele está mais pegajoso com você? O terceiro tópico quer dizer tem relação com os ciclos do sono, tá? E vigília. É a inversão de dia para noite, tá? Ele demonstra um sono agitado, inquieto ou fica acordado durante a noite. Ele dorme mais durante o dia. O quarto item é com relação à falta de higiene. O animal ele começa a defecar em lugares incomuns ao adestramento dele. Ele faz xixi e cocô dormindo, deitadinho. Isso é uma questão para se observar. Um quinto tópico desse checklist é com relação à atividade, se ela está aumentada ou repetitiva. Esse tópico, quer dizer, tem relação com que você observa se o animal ele fica caminhando ou perambulando sem rumo, tenta lamber ou abocanhar o ar do nada, lambe os donos e objetos da casa excessivamente e demonstra também um aumento no apetite, tá? Ou ele come mais rápido ou ele come mais. O sexto tópico é com relação à atividade mais a apatia e a depressão de algumas coisas. Ele manifesta interesse diminuído à alimentação, sem nenhuma outra patologia associada. Ele exibe diminuição nas atividades exploratórias e lúdicas, como brincadeiras, o farejar, o explorar algum ambiente novo. E ele demonstra também menos asseamento. Ele se lambe menos, principalmente em gatinhos, ele diminuiu muito o hábito de se lamber e de se limpar. Isso é uma questão. O sétimo item é com relação à ansiedade. Se o seu animal fica mais ansioso ou se ele mudou o padrão de ansiedade dele, se ele fica vocalizando muito, se ele fica ansioso com rotinas novas, lugares novos, ele tem essa ansiedade sem estar ligado com alguma coisa que esteja acontecendo, ele aumentou a ansiedade de separação dele? É uma questão para se olhar. E o último tópico, que é o oitavo, é o nível de aprendizado e memória. Ele tem dificuldade para aprender novos truques? Isso não deve ser uma questão, mesmo com o animal idoso. Então, se ele tem essa dificuldade com o passar da idade, é interessante você ficar atento, tá? E com relação também à memória. Tipo, ele esquece onde está o potinho de comida dele, o potinho de água, a caminha dele. Também essa questão também, tá? Esse foi o checklist, na verdade, que é legal para você ter uma noção. Depois, se vocês quiserem alguma coisa mais detalhada, eu posso fazer. Obviamente que esses sintomas, eles podem estar associados a outros tipos de patologia. E isso o médico veterinário ele vai descartar com exames, tá? Então, assim, distúrbios metabólicos, tumores intracranianos também podem desencadear um ou outro sintoma desses, tá? Então, levar no neurologista veterinário é imprescindível, porque assim, ele vai descartar outras patologias e também, com auxílio da tomografia e a ressonância magnética, talvez descartar alguns tumores, algumas outras coisas que podem estar ocorrendo no cérebro do seu animal, tá? Então, você, em casa, pode analisar esses fatores, ver se tem alguma alteração e, a partir daí, ir no médico neurologista para avaliar realmente por onde deve se caminhar. Agora, nós vamos falar do terceiro momento desse vídeo, que é sobre a prevenção da disfunção cognitiva. Bom, já te falaram que para prevenir o Alzheimer em humanos é legal aqueles estímulos de
jogo da memória, jogos de tabuleiro, xadrez, coisas que estimulam o cérebro, estimulam a memória. Para os cachorros e gatos também é a mesma coisa, tá? O que a gente indica de que é muito interessante você fazer e que a gente fala bastante aqui no Que Seja Pet é enriquecer o ambiente e usar de brincadeiras sempre com seu animal, tá? Usar a maneira criativa de estimular os vários sentidos dele, que é o olfato, a audição, visão, inteligência também. É importante você estimular sempre no seu animal. Ou seja, enriquecer o ambiente, deixar brinquedinhos e sempre estar reciclando as brincadeiras é muito legal. Brincar de esconder petiscos pela casa, esconder nos brinquedinhos, é uma maneira muito interessante de fazer isso. Renovar os brinquedos dele, né? Do cãozinho e do gatinho também, isso eu tô falando pros dois, tá, gente? Os gatinhos também brincam bastante, tá? E também podem ser estimulados, principalmente com o estímulo da caça. Os gatos, eles amam esse tipo de brincadeira. Brincadeira de todas as idades, eles adoram. Aquelas varetinhas com peninhas no final, eles adoram ficar caçando. Eu acho que até uma ideia legal para eu fazer. Eu tenho meus gatinhos em casa e eles amam. Móveis que você coloca na parede, sabe aqueles de gatinho para ele subir e descer? Isso estimula também bastante. E vai usando a criatividade. Eu acho que não tem limite para o que você pode utilizar de artifício para deixar o seu animal ativo e com a cabecinha aí funcionando, não só fisicamente, mas mentalmente também. Além disso, a prevenção ela pode ser feita com alguns nutracêuticos, tá? A suplementação de ômega 3, L-carnitina e entre outros, vitamina C, vitamina E, é muito importante para a função cerebral e você pode consultar o seu médico veterinário, em especial quem? O nutricionista veterinário, para te indicar para o seu animal a maneira de como suplementar essas coisas e de como oferecer para o seu animalzinho sem desbalancear a dieta. Essas são realmente questões muito importantes e a suplementação ela pode ajudar o seu animalzinho a não ter esses problemas futuramente. Por fim, o quarto momento desse vídeo, que é o tratamento da disfunção cognitiva. Tem várias modalidades nesse tratamento que podem ser associadas. A primeira é tratamento medicamentoso, onde tem medicamentos que melhoram a disfunção cognitiva em si, medicamentos que controlam a ansiedade e medicamentos que vão melhorar o sono do seu animal, porque, como eu falei anteriormente, a falta de sono durante a noite e a vocalização e tudo mais é uma questão que ocorre nos animais com esse problema e deve ser tratada também. O sono é muito importante. Outra coisa, a suplementação de vitamina C e entre outras coisas é importante também quando o animal, não só para prevenir, mas também quando o animal tem a disfunção. E também as medidas que você pode fazer no seu dia a dia. Na verdade, é importante que você melhore a acessibilidade do seu animal, mude poucos móveis de lugares e mudar muito pouco a rotina desses animais. É importante porque a mudança gera muito estresse e isso faz com que eles diminuam muito a qualidade de vida do animal e eles podem desestabilizar em algum momento, tá? Encorajar a brincadeira é uma maneira de melhorar a disfunção cognitiva no animal que já tem ela. Então, brincar também, fazer atividades com o seu animal, obviamente dentro das limitações dele, mas sempre estimulando a cabecinha dele, é muito importante também, tá bom? Estimular instintos de caça, né? Dele procurar comidinha, é uma maneira de estimular ele, né, pelo apetite, mas estimular também a cabecinha. Então, se você utilizar o petisco para estimular algumas brincadeiras de caça, é interessante também. Além de instruir as pessoas ao seu redor e
orientá-las a não estimular muito o animal, né? Deixar ele um pouquinho mais quietinho, deixar ele mais calmo, principalmente da hora de dormir, à noite, ou quando ele está vocalizando. Tentar sempre acalmar é uma maneira de ajudá-lo, né? Não tentar estressá-lo. É muito importante também, tá bom? Gente, eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que é um assunto muito importante e eu acho que é interessante vocês observarem esses sinais bem precocemente, porque aí nós veterinários conseguimos tratar melhor e deixar o seu animal por mais tempo com uma qualidade de vida legal. Tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem algum material a mais, escreve aqui para mim abaixo. Deixa o seu like, por favor. E que seja pet!